tá, gente? Senão a gente ia fazer uma dinâmica para acordar, porque realmente almoçar olhando para aquela piscina numa sexta-feira, eu tenho certeza que o sextou está gritando dentro da alma, do espírito de cada um que compõe aqui esse auditório. Mas vamos lá, vamos retomar, né, a nossa agenda, o nosso COSEMS interativo, para que a gente consiga terminar no horário previsto, que é às 15h30. Para a gente abordar agora o espaço de governança, que a gente falou que ficaria para a parte da tarde, eu queria apresentar para vocês, nesse COSEMS interativo, todos, né, as pessoas que estão hoje compondo a instituição. Porque se eu apresentar o COSEMS, eu vou apresentar as 246 secretarias municipais de saúde. Mas apresentando a instituição, eu quero convidar aqui, né, as apoiadoras que estão, a coordenadora do apoio, a Wellington, né, para vocês conhecerem, por isso que eu vou chamar nominalmente. A Wellington é coordenadora do projeto COSEMS Conasems, que é o projeto que leva o apoio para o território, leva o COSEMS para o território. Pode vir aqui. Você acha que só eu vou ficar aqui com 2 metros? E nessa macro, nós temos 2 apoiadoras, que é a Keila e a Tessália. Gostei. E nesse sentido, né, quando a gente fala de ser o COSEMS no território, o maior desafio do apoiador é criar vínculo. Porque tendo vínculo, eles vão conseguir trazer todos os atores que vocês precisam para as respostas que vocês buscam, né? E além dessas 2 apoiadoras, nós temos aqui hoje apoiadores de outras regiões, que é a apoiadora da região Rio Vermelho e Central, Adriana Machado. Pode vir aqui para conhecerem você. Temos aqui também hoje, a apoiadora acabou. Então aqui nós temos, além das apoiadoras, a assessoria técnica do COSEMS. Dentro do COSEMS, nós temos as assessorias técnicas que participam, né, dos grupos de trabalho nacional, de discussões, nos GTs do Ministério da Saúde e nos grupos de trabalho estadual. Então, nós temos a Carla, que é assessora técnica do COSEMS nas áreas de saúde mental, atenção primária, assistência farmacêutica, educação em saúde. Temos a Aline. A Aline deve estar chegando, eu apresento ela. Temos a Bebê, que acabou de chegar para Aline, está ali. A Aline é assessora técnica do COSEMS nas áreas de vigilância em saúde e educação em saúde, né? Participa do Imuniza SUS e outros grupos, todos dentro da vigilância, que tem um escopo enorme aí de atuação. E temos a Baby, como eu disse, que ela acabou de assumir no lugar da Cida a assessoria técnica da área da especializada e rede de saúde digital, e IPPI, e regulação, e esses embrólios todos aí que a especializada traz. É a Ana Paula. Cadê ela, Ana Paula? Cadê a Ana Paula? Ana Paula. E a Ana Paula assumiu a assessoria técnica da especializada do COSEMS, porque a Cida, não é a Cida Goiânia, tá, gente? Quem tem o nome dela salvo aí, Cida Goiânia, é a Cida COSEMS, tá, Junelli? Tá bom? Porque a Cida, que era assessora técnica da especializada, ela assumiu esse mês a secretaria executiva do COSEMS Goiás, né? Então, é quem orquestra todos nós, dentro da instituição, é a Cida. E nós temos também a parte administrativa do COSEMS, né? O Felipe, Santo Filipim, que além da parte técnica, de tudo que envolve tecnologia da informação, ele cuida da parte administrativa do escritório também. Temos a Cilsa. Vou fingir que não escutei, porque hoje eu me programei para ser simpática. Tá?
Ana Luísa, que é a gerente administrativa do COSEMS. E aí, nós temos aqui a diretoria, né? Nós temos o André, que é o diretor dentro do COSEMS. Alguém não conhece, nosso anfitrião aí, que é o diretor dessa macro, que representa essa macro dentro da instituição. Temos a diretora da macro Centro-Oeste, que é a Adriana Papel, pode vir. O André tá cansado ali. O povo de Rio Quente chega a essa hora, já sextou, já quer fazer... E temos também a Patrícia, de Goiatuba, pode vir aqui, Patrícia, que é a diretora administrativa, suplente da Sônia de Gameleira, diretora administrativa. Verônica Savatin Votrich, que é diretora... A caneta que mata, você não quer experimentar dela hoje não, né? Verônica é diretora de assuntos institucionais e parlamentares dentro da instituição e está também diretora do CONASEMS, responsável pela coordenação do projeto COSEMS Conasems. E temos também Grazi, do Conselho Fiscal, vem para cá, Grazi, de Carmo do Rio Verde, Marju, do Conselho Fiscal, secretária de Séries, que também está nos acompanhando no COSEMS itinerante. E eu acho que agora, enfim, Diego foi, não vi o Diego após o almoço, não vi nem no almoço. Diego, secretário de Bonfinópolis, é o representante do COSEMS dentro do Conselho Estadual de Saúde. Né? Então, Renato está aqui, Renatinho Retratista, é o assessor de comunicação do COSEMS Goiás. E assim, pessoal, essa apresentação nominal é porque o nosso maior anseio é cada um que está aqui entender que existe uma instituição que os representa em todos os sentidos, mas que precisa que vocês estejam juntos para que a gente verbalize em todos os espaços estaduais, federais, as reais necessidades e demandas trazidas por vocês. Se não houver essa proximidade, nós não vamos conseguir, como a gente disse aqui, alcançar todos os cantos do nosso estado. Então, achei importante apresentar a instituição para você. Podem se sentar. E... Renatinho Retratista está pedindo para descer e tirar a foto aqui na frente. Eu estava achando que eu ia aparecer com 2 metros na foto e não 1,5 metro. Mas vamos lá para a realidade. Adriana, pode ser assim? Deu? Cheguei a ficar cega. Que isso, amor? Pessoal, e aí agora, dando continuidade, tá pronta, Welta? Eu passo a palavra agora para o Welta, que vai conversar um pouco com a gente sobre os espaços de governança. Boa tarde. Pronta, não estou não. Queria era pular ali naquela piscina, mas vamos lá. Bem, nós vamos dialogar um pouquinho, né? Diferentemente das falas que nós tivemos pela manhã, muito técnicas, né? Eu vou tentar dialogar um pouco com vocês sobre os espaços de governança, sobre o papel de cada um de vocês nesses espaços, sobre o nosso papel nesses espaços, e fazendo uma correlação de tudo que nós ouvimos aqui pela manhã, da construção do SUS, de como a gente dá acesso à saúde para os nossos usuários, para os nossos pacientes, de como esses espaços são conformados. E aí, como o espaço é muito grande e a gente está separado,
dá muito eco e eu já estou ouvindo os cochichos ali atrás. Eu queria pedir que vocês fizessem silêncio para a gente dialogar. E à medida que eu for falando, vocês podem fazer intervenções e perguntar, que eu acho que aí sim é um diálogo mais construtivo, né? A gente não está aqui para impor nada, a gente está aqui para dialogar mesmo. E aí está todo mundo cheio, né? Todo mundo almoçou, está um pouquinho quente. Então vamos tentar aproveitar o máximo desse momento aqui agora. Eu sou Wellington, né? Estou agora coordenadora do projeto Rede Colaborativa, do PROAD SUS. Estive apoiadora por 7 anos e permeei, né, pelos espaços de governança aí nesses anos e gosto de falar sobre esses espaços que eu acho importante. Vamos falar diretamente para o gestor, porque alguns desses espaços, o ator estratégico dele é o gestor. Então, eu vou direcionar para os gestores, mas também para os técnicos. Mas eu queria que os gestores que estivessem aqui levantassem a mão, só para eu saber quantos gestores nós temos aqui e com quem nós vamos conversar, né? Então, tem algumas perguntas disparadoras dentro dessa minha fala, né? Você acha que a gestão dos serviços de saúde da sua população está somente dentro dos limites do seu município? Acho que isso foi trazido hoje de manhã, né? Não, não está. Ninguém faz saúde sozinho. Em um município de 3.000 habitantes, muito menos. Ele não consegue. Ele precisa de apoio, ele precisa de recursos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos humanos, né? Ele precisa de apoio para que ele ofereça saúde. Então, não, você não faz saúde sozinho. Já estou respondendo, né? Mas eu já vi que muita gente balançou a cabeça que não faz. E aí, dentro desse contexto todo, nós temos uma escadinha, né? Dentro do SUS, nós temos uma escadinha, que é a governança do SUS. Então, nós vamos falar sobre esses espaços aqui. E, para começar, nós vamos falar sobre o COSEMES, sobre essa rede toda que a Patrícia colocou, que são as 246 secretarias, com os respectivos gestores e equipes, e esse corpo técnico que a Patrícia apresentou aqui agora. Então, o que é o COSEMES, né? Então, esses espaços, quando você chega na gestão, quando você é convidado pelo prefeito para ser gestor, o primeiro lugar que você tem que identificar, e nós vamos começar a trabalhar isso agora com vocês, isso já vinha sendo trabalhado, mas nós vamos trabalhar mais com vocês, junto com o apoio, junto com a assessoria, junto com a diretoria. O que é o COSEMES? O que o COSEMES representa para mim, como gestor? Então, o primeiro espaço é você entender que você faz parte de um conselho, e aí na frente a gente vai falar qual que é o papel dele. Depois, a conformação desses espaços vem a ser que, para mim, o Wellington é o espaço mais importante do SUS, que é onde você negocia, que é onde você articula, que é onde você dialoga, que é onde você chora as suas fragilidades, né? E aí, correlacionado a CIR, nós temos as câmaras técnicas. Qual é o papel da Câmara Técnica? O que a Câmara Técnica faz? Quem pode participar da Câmara Técnica? O que ela traz de benefício para mim, quanto gestor, quanto equipe? Então, é sobre isso que nós vamos dialogar agora. Aí nós temos a SIM. O que é a SIM? A SIM é um espaço que foi instituído em Goiás, começou lá na região onde a Verônica atuava antes, na Sudoeste 1 e 2, para identificar para vocês, Jataí e Rio Verde, que são os municípios polos. Começou lá, foi a primeira instância de SIM, começou lá como piloto. Comissão Intergestor Macro-Regional. O diálogo é na macro, né? E aí, correlacionado assim, nós temos o GTM, que agora acho que mudou, a gente esqueceu de mudar, mas vai ser um grupo que vai discutir as urgências, as redes, mas está relacionado assim, está relacionado a esses espaços de governança, assessora esse espaço de governança. Aí nós temos a CIB. A CIB todo mundo conhece, né? Mas eu só vou lá na CIB. Será que eu entendo o que é a CIB? Aquela reunião que tem uma vez por mês, que eu vou lá, gestor, chego lá, estou olhando para a Cleice ali, eu conheço há muitos anos, ela está rindo. Eu vou lá, eu chego lá, eu sento, eu ouço um monte de coisa a tarde inteira e vou embora.
Será que eu entendo o que é aquele lugar? A CIB, tem o secretário estadual lá na frente, tem a presidente do COSEMS, tem um monte de gestor que senta lá naquela mesa. O que é esse lugar? Né? Aí eu tenho a CIT, mais chique ainda, né? Está lá em Brasília, com o Ministério da Saúde, com a ministra, com o Richão, presidente do CONASEMES, com a equipe do Ministério da Saúde. O que é esse espaço? O que a CIT faz? O que ela traz de benefício para mim? Eu estou colocando reflexões, provocações aqui para nós. E aí, moral da história. Tem muitos espaços de governança, né? Uma escadinha. Nossa, mas eu tenho que participar desses espaços todos? Tem. Que seja presencial ou que seja virtualmente. Eu tenho que participar. Por quê? Porque eu tenho um problema, um monte de problema que a secretária Degmar colocou aqui hoje. De urgência, de processo de trabalho, de regulação, de falta de leite, de falta de vaga. Aonde que eu discuto isso? É lá no meu município, com a minha equipe, sozinho? Também. Mas eu preciso de buscar apoio, espaços de governança. São nesses espaços que a gente discute tudo que a gente precisa implementar, melhorar, criar, negociar. E aí, falando do SUS, outra indagação, quando eu sou convidado para ser secretário de saúde, né? O que é o SUS? Ah, gente, é um sistema muito grande, muito complexo, mas muito bonito. Que vocês, melhor do que eu, que vocês estão na assistência, sabem disso. É um sistemão, né? Um sistemão lindo, complexo, difícil de entender, com financiamento escasso. Mas que eu sou agente transformador desse sistema. Eu sou responsável por esse sistema quando eu assino, quando eu falo para o prefeito, sim, eu topo, eu aceito esse desafio. Eu falo que se vocês viverem 5 vidas, vocês vão ser responsabilizados na 5ª vida por qualquer ato que vocês fizeram de errado. Acho que a Verônica trouxe muito essa fala aqui hoje de manhã. Então, gente, é muita responsabilidade quando vocês assumem esse papel. E esse papel não é delegado a ninguém. Ninguém te representa nesse lugar de gestor. Ninguém. Nós resolvemos trazer essa fala para vocês porque é uma angústia nossa do apoio há muitos anos dialogar sobre isso. Porque o nosso maior desafio é trazer os gestores para as reuniões, para os espaços de governança. Mas talvez a gente refletiu, talvez eles não tivessem tido um diálogo sobre isso, não entendessem ainda sobre esses espaços. Então, vamos promover esse diálogo. Então, aqui hoje nós estamos só começando a dialogar. Vocês não vão sair daqui hoje sabendo o que é CIT, o que é CIRC. Nós vamos começar, nós vamos provocar em vocês esse entendimento, esse conceito e a importância de vocês estarem nesses lugares. Não vou aqui ficar gastando tempo, que todo mundo sabe o que o SUS traz. Promoção, proteção, assistência integral e a recuperação dos nossos usuários. Né? Muitas vezes, nossos familiares, nossos amigos, muitas vezes eles estão nesse lugar. Então, o SUS promove tudo isso. E de que forma o SUS traz isso? De forma cooperada, entre União, Estado e municípios. Quem faz a saúde é município. Quem executa a saúde é município. O Ministério está lá em cima só escrevendo, né, Josiane? Mas quem executa é o município. Quem conhece a realidade, quem vivencia a realidade são vocês. E é de forma ascendente, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Aonde, gente? Na CIR, na CIB, na SIM, na Câmara Técnica. No diálogo, na negociação entre vocês. É assim que se constrói o SUS. Tem que chegar lá no Ministério, essa realidade que vocês é que traz para o Ministério. Não é o Ministério que pensa lá, não, eu vou escrever porque eu acho que é desse jeito. Não, essa realidade somos nós, municípios, que levamos para o Ministério através dos espaços de governança, através dos conselhos de saúde. E de forma regionalizada, que foi falado demais sobre isso aqui, que nós precisamos regionalizar. E o que é regionalizar? Integrar, trabalhar em rede, trabalhar no coletivo, discutir no coletivo, implementar no coletivo. Se a Degmar não tem a estrutura lá no município dela, de 3.000 habitantes, para atender o paciente dela, ela precisa estar num processo regionalizado, ela precisa de ajuda dentro da região. Onde ela vai buscar isso? Então, essa negociação é a regionalização. É ter saúde dentro daquele território que você está.
ou mais próximo dele, no caso da macro. Regionalização, organização federativa brasileira em 3 entes: Estado, União, Município, união dos entes autônomos, atuação uniformizada e harmônica, instâncias federadas, todos esses espaços que eu falei, e as decisões, gente, em todos os espaços de governança, as decisões são partilhadas para o planejamento e financiamento das políticas públicas do SUS. Tudo é em cooperação. Você não decide nada sozinho. Você não implementa nada sozinho. E aí, os espaços de governança não são espaços de disputa. Ah, mas o meu vizinho não me atende. Eu pactuei com ele, mas ele não me atende, então eu vou lá brigar. Não, você não vai disputar nada, você vai negociar. No coletivo, você vai fazer um pacto com ele. E aí esse diálogo, ele acontece lá. Colegas, né, eu pactuei, você não está conseguindo me atender, vamos negociar aqui. Qual que é a sua dificuldade? Vamos rever essa pactuação? Vamos revisar isso? Porque de repente você pactuou mês passado, mas você teve alguma dificuldade, esse mês você não pode me atender mais, então vamos renegociar isso. É ali naquele espaço, não é na briga, não é na disputa. Vamos convidar, vamos chamar o Ministério da Saúde para participar da nossa discussão, que esse valor está muito baixinho para a gente cooperar. É assim, gente, que funciona. Então não é um espaço de disputa. Decisões partilhadas e depende de cooperação que possibilita a gestão conjunta, que é regionalizada, então é conjunto. E aí o papel do COSEMES neste lugar. Qual que é o papel do COSEMES? Lutar pelo fortalecimento da autonomia e protagonismo dos municípios. Vocês são protagonistas do território de vocês. Vocês têm voz, uma CIR forte. É uma lei, tem um poder de lei, gente, uma CIR forte. Se eu tenho 26 municípios numa região e participa 3 ou 4 desse espaço, como é que vai ser forte esse espaço? Então, o nosso papel é lutar para esse protagonismo de vocês, porque a voz é de vocês. Não é a Patrícia, presidente do COSEMES, que vai chegar lá na sua CIR e vai definir como é que é. Ela luta no papel de presidente junto com a diretoria eleita, para o protagonismo daquela região, daquele município, daquela secretaria. Então, a gente apoia neste processo de protagonismo. A gente congrega vocês. O que é congregar? Estar juntos, aqui como nós estamos hoje, como nós fizemos andando por todas as macros no processo das cirurgias eletivas, nas nossas assembleias, nas discussões com outros entes federados, com a SES, que está aqui representada pelas meninas, Ministério pela Jussiane. Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências. Trocar as experiências entre vocês, experiências boas de gestão, nas nossas mostras, ou fora delas, ou dentro da CIR. Ah, o município A tem uma experiência boa de gestão, vamos compartilhar. A Verônica compartilhou a experiência dela aqui hoje com vocês. Né? De onde tem, ela vai fazer com o que ela tem. Eu vou remanejar, vou mexer o doce lá no meu município. Vamos compartilhar. Hoje ela compartilhou que é isso. O COSEMES, ele é protagonista, ele dá protagonismo para vocês neste aspecto de compartilhar essas experiências boas. Participar na formulação e execução das políticas públicas de saúde no âmbito estadual, que é a composição da CIB, que eu falei para vocês, daquele espaço, daquela mesa, que tem uma representatividade do COSEMES e da secretaria. Então, esse é o papel do COSEMES. E aí, dentro desse escopo, né, dessa hierarquia, aí, nós temos os membros do COSEMES, que eu vou falar rapidamente. Quem são os membros do COSEMES? São os secretários municipais de saúde, as secretarias municipais de saúde, participando da assembleia. A nossa assembleia ela acontece mensalmente, de manhã, anterior à CIB. Aquele momento só de secretários, né, só do COSEMES. Dentro da assembleia, a Assembleia é o órgão de deliberação máxima, tá? E ela precisa de 2/3 dos gestores presentes para ela ter alguma pactuação, alguma legitimidade, ela precisa desse quórum, tá bom? Principalmente quando se trata das eleições para a diretoria e para a presidência do COSEMES. Nós temos um quórum. E aí nós temos o Conselho Fiscal, que é eleito pela Assembleia, que analisa, fiscaliza, de caráter opinativo,
os representantes do COSEMES, que no caso, a diretoria. Então, existe um conselho fiscal, que temos duas aqui, a Grazi e a Marjoeri, que faz esse papel de fiscalização de caráter opinativo para a diretoria. Dentro da diretoria executiva, nós temos o presidente, que agora está a Patrícia, primeiro e segundo vice-presidentes. Nós temos uma diretoria composta pela diretoria financeira e administrativa e relações institucionais, e temos os diretores macro-regionais, que foi uma composição do último estatuto, que nós temos um diretor macro em cada macro-região de saúde, nós temos 5 macros. Tá? Então, é a diretoria do COSEMES lá naquela macro-região, naquele território. Nós temos a secretaria executiva e dentro da secretaria executiva nós temos os assessores técnicos do COSEMES. E temos a estratégia apoio, que a Patrícia falou aqui, nós somos 9 apoiadores, 9 apoiadoras, que agora é só mulher, no estado de Goiás, uma apoiadora para 2 regiões de saúde, nessa macro, Tessália e Keila. E eu na coordenação agora. Então, essa é a estrutura toda do COSEMES, né? Um corpo gigante, todo disponível para vocês. E aí eu coloco aqui, em nome da Patrícia, presidente, eu coloco o COSEMES à disposição de vocês, a qualquer momento. Nós temos um escritório em Goiânia, no Jardim Goiás, aberto, disponível para qualquer um de vocês, quando for a Goiânia, precisar de qualquer apoio, telefone, internet, fazer uma reunião, imprimir algum documento, conversar com os assessores técnicos, tirar alguma dúvida técnica, o COSEMES está à disposição de vocês. O COSEMES é a casa de vocês, vocês contribuem financeiramente com isso. Vocês são cooperados desse conselho. Então, existe lá toda uma estrutura para vocês, e eu coloco aqui à disposição de vocês. Não pense que o COSEMES está lá longe, você está lá no município. Ah, eu faço parte, mas eu não chego lá. Então, se acheguem ao COSEMES, nós estamos à disposição. E no território, nós temos a diretoria macro e as apoiadoras COSEMES, que pode fazer essa articulação, levar vocês para o escritório quando vocês precisarem. Tá bom? Vocês estão enxergando? Porque eu não estou, não. E aí nós vamos começar aqui com a CIR, né? Então vamos entender um pouco da CIR, quem são esses atores estratégicos na CIR, que eu considero o mais importante aqui hoje, para a gente sair daqui provocados a participar desses encontros. Qual que é o papel da CIR? Primeira coisa, negociar, pactuar recursos financeiros, pactuar serviços, pactuar estratégias, pactuar capacitação, pactuar o que for necessário para a implementação do SUS, das políticas do SUS nos territórios, para os munícipes de vocês. E aí, essa pactuação na CIR, ela acontece entre gestores municipais, gestores. Na CIR, quem pactua é gestor, através do consenso. Não existe voto em CIR. A gente não usa a palavra, eu vou votar na CIR. Não tem voto, é consensuar. Discutir no coletivo e chegar na melhor alternativa. E quem faz isso é gestor. Não existe mandar um técnico na CIR para representar você. Ele pode ir na CIR, ele pode participar da CIR, mas na pactuação é o gestor municipal que pactua. A voz na CIR é do gestor municipal. Ah, mas o meu técnico não pode falar? Pode. Para te subsidiar tecnicamente, ele pode. Mas na hora da decisão, é gestor. O gestor e a representação da SES na região. Quem é a representação da SES na região? A Regional de Saúde. E o que a CIR faz? Qual que é o papel dela? Articulando, negociando, pactuando. Para a implantação, implementação e operacionalização das políticas públicas na região de saúde. CIR, região. Quem é o plenário? Gestores municipais da região e representantes da SES regional. Quem coordena a CIR? Secretário municipal eleito por consenso entre os pares. Ele estimula a participação, ele coordena e conduz a reunião, ele aprova a versão da ata,
da pauta, desculpa, e supervisiona a Câmara Técnica e a Secretaria Executiva. Quem que é o vice-coordenador neste espaço de governança? O coordenador da Regional de Saúde. A gente ainda está com essa estrutura, não sei se pode vir a mudar. Então, o coordenador da regional, ele é o vice-coordenador da CIR. E o coordenador da CIR, sempre um gestor. E a Secretaria Executiva, que é um servidor da Regional de Saúde, que assessora a coordenação. E eu gosto de frisar uma coisa. O secretário executivo, quando ele está para a Secretaria Executiva da CIR, ele está para a CIR, ele não está para a regional, embora ele seja um servidor da Regional de Saúde, porque isso está nos regimentos, mas ele está para a CIR, para a região. As definições, o trabalho dele é voltado para a CIR, não para as ações da regional. A gente usa esse servidor para as questões administrativas e logísticas, porque o papel dele é fazer a convocação, fazer a ata, supervisionar a reunião, mas ele está ali para a CIR, não para a regional. Isso é muito importante ficar claro, porque a gente já teve alguns problemas com isso. Câmara Técnica. Câmara Técnica, ela acontece previamente à CIR, e qual que é o papel dela? Aí é um espaço livre, que qualquer técnico de qualquer município pode participar, pode verbalizar, pode fazer as suas contribuições. O gestor, se puder participar, é muito bom. Ela qualifica, ela analisa, qualifica e define a pauta da CIR. Define o que vai para a pauta, porque assim, a gente fala muito sobre pautas de CIR, né? O que eu coloco na pauta? O gestor, ele pode colocar o que ele quiser na pauta. Ele tem uma dificuldade, ele tem uma potencialidade, ele pode levar o que ele quiser. Mas aí a Câmara Técnica vai qualificar essa pauta, vai escrever direitinho esse texto dessa pauta e vai definir se essa pauta sobe ou não para a CIR. Porque lá na CIR já é mais um lugar mais otimizado para fazer as negociações, as pactuações, é uma coisa mais elaborada, né? Então a Câmara Técnica, ela desenvolve e faz análises técnicas das pautas, ela acompanha as atividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho na região e ela assessora os membros da Secretaria Executiva. Aí nós temos assim, que é aquele espaço macro-regional, que foi criado há pouco tempo no estado de Goiás, começando como piloto na região sudoeste, que são espaços para a gente discutir os assuntos em âmbito macro-regionais. Tem a mesma estrutura, a mesma composição da SIM, tem o mesmo papel de articular, de negociar, de pactuar para a implementação das políticas para a macro-região de saúde. Nós temos 5 macros em Goiás. O plenário da SIM, são todos os gestores da macro-região, todas as regionais da macro-região. Essa coordenação ela é alternada a cada mês da reunião. Nós temos 4 reuniões em Goiás anuais, né, da SIM, e aí algumas regiões pactuaram ser itinerante e alternar essa coordenação. Mas aí quando, vamos supor um exemplo aqui, vamos supor que esse mês seja na Estrada de Ferro. Então o anfitrião é sempre a região Estrada de Ferro e aquele coordenador de CIR é quem coordena essa reunião. Como eu disse, o plenário, a coordenação, a secretaria executiva, no caso, vai ser aquela da região que está sendo anfitriã. Aí nós temos a CIB, e aí eu vou falar um pouco sobre isso. Quando o assunto chega na CIB, ele já foi discutido em vários espaços. Ele já foi discutido na Câmara Técnica da CIR, na CIR, e aí ele vem para os GTs. Então, ele já chega lá, vamos dizer assim, maduro, né, para a pactuação. Por isso que vocês ficam sentadinhos lá, olhando o movimento, olhando a Patrícia falar pelo COSEMES pactuado, o secretário pelo acesso pactuado, porque aquilo tudo já foi discutido. Só que muitas vezes eu tenho certeza que vocês saem de lá um pouco contrariados, porque talvez aquela pactuação não atendeu muito a sua expectativa. Mas talvez se você tivesse colocado lá na CIR a sua expectativa, para os seus colegas, ter argumentado, talvez a pactuação na CIB teria sido diferente, teria te atendido. Vocês entendem? Que é todo um processo de passar por todos os espaços de governança. Então, é sobre isso. É lá onde a pauta nasce
que é o momento da gente discutir e buscar parcerias, buscar apoio técnico para discutir as pautas. A CIB tem o papel de negociar, pactuar, articular entre gestores municipais e o gestor estadual, no caso, o secretário estadual. A CIB ela tem uma composição paritária entre SES e COSEMES, por isso, 7 secretários municipais e 7 da superintendência. Isso é paridade, ser igual essas definições, essas pactuações, de caráter deliberativo para definição de aspectos operacionais e de regulamentação das políticas. O plenário, como eu disse, 7 representantes de cada ente, membros natos são o secretário de Estado, o presidente do COSEMES e o secretário de Goiânia, lembrando que ele é membro nato na cadeira, mas ele não tem escolhas, né, a fins de Goiânia, ele só tem a cadeira ali como membro nato, mas ele não decide sozinho, tá? Isso é importante colocar, né, Josi? A coordenação sempre sobre o secretário estadual e a presidente do COSEMES, que conduz a reunião, supervisiona e homologa. Tem a secretaria executiva, que é a dona Lirce, que todo mundo conhece, secretaria, e ela é a secretária, ligada ao gabinete do secretário. E temos os grupos de trabalho ligados à CIB, que são os GTs de atenção, de vigilância e de governança e gestão, que antecede a CIB, que também define, qualifica essas pautas para elas subirem para serem pactuadas em CIB. E aí o grupo de trabalho, ele é muito aberto também. Os nossos GTs, eles mudaram um pouco a estrutura depois da pandemia, né? Porque eles eram presenciais e com membros indicados. Depois da pandemia, nós ficamos mais livres, né, por ser online, então todo mundo pode falar, todo mundo pode pedir a fala, todo mundo pode perguntar, todo mundo pode contribuir. É um espaço que tem qualificado muito as pautas para a CIB. Então, participem desses espaços. Convidem os gestores de vocês a participar desses espaços. E, gente, uma coisa que a gente tem falado com os apoiadores, sempre eu peço para as meninas, observem se tem alguma representação do município nos GTs. Quando tem uma pauta do seu município, é importante, imprescindível que você esteja no grupo. Porque na hora que a superintendência da SES chamar, ou o COSEMES chamar, para defender a sua pauta, você não está ali? Não tem cabimento. Então, minimamente, você tem que participar se você tiver uma pauta sua naquele espaço. Então, se atentem a esses processos. Se você pautou, acompanhe a sua pauta até finalizar, que no caso finaliza lá na CIB. Participem desses espaços e não se sintam constrangidos de abrir o microfone e falar, gente. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nós estamos ali para aprender, é um grupo de trabalho. Boa tarde, pessoal. E outra coisa interessante, não vamos participar só se o nosso município tiver pauta. Porque as discussões de saúde, a nossa pactuação e o serviço de saúde, ele ultrapassa limites, né? Então, assim, a gente sempre aprende. Se a gente não tem um serviço dentro do município, se a gente não tem um problema dentro do nosso município, com certeza nós vamos passar por isso, nós temos que entender isso. Então, assim, não vamos esperar o nosso município ser citado em pauta. A gente tem que participar do processo. Obrigada. Então, não vou nem repetir o que a Sônia falou, né? O que você acha que é importante pautar, pauta. Vamos discutir. Vamos buscar alternativa em conjunto. Vamos nos qualificar. E eu quero falar uma outra coisa, porque eu já ouvi muito isso quando eu era apoiadora. Ah, mas eu fico com vergonha de falar. Gente, vergonha de falar? Não. Não fiquem com vergonha de falar. Fale do seu jeito, fale com a sua linguagem. Nós estamos ali para apoiar vocês, tanto o COSEMES quanto a SES ali no GT para apoiar vocês. Se não entendeu, nós estamos ali para explicar. Se a gente não sabe, porque ninguém sabe tudo, a gente retira de pauta, procura entender o processo, depois faz contato com vocês novamente. Tem o apoiador COSEMES para fazer esse papel, tem a assessoria técnica do COSEMES, tem a SES para fazer. Não deixem passar uma dúvida, porque depois na sua decisão lá no município, você vai fazer errado. Porque você não tem certeza, você teve dúvida, aí você vai e faz, você vai e assina. Então não façam nada na dúvida. Busquem apoio.
Busquem apoio. CIT. Bom, a CIT, ela acontece em Brasília. Não, eu tomei agora, obrigada. Ela acontece em Brasília. Ela tem o mesmo papel que os outros espaços de governança, que é de negociar, pactuar e articular. E ela é composta pelo Ministério da Saúde, pelo CONAS e pelo CONASEMS. São muitas siglas, né? CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais. Das Secretarias Estaduais. CONASEMS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, lá é o que a gente chama de tripartite. A CIB, bipartite. E a CIR é a CIB no território. Por quê? Porque é COSEMES, gestão municipal e representação da SES. Então, quando vocês estiverem lá na CIR, vocês imaginam, nossa, eu estou na CIB, hoje eu vou para a CIB do meu território. A CIR, lá na sua região, é a sua CIB lá da região. Então, aí vocês vão lembrar daquela composição da CIB lá, que tem a diretoria do COSEMES e a superintendência. Lá vocês são os top da galáxia lá. Vocês é que definem. Ninguém chega lá na CIR e põe o dedo no nariz de vocês e fala como é que tem que ser, não. Porque se alguém fizer isso, vocês vão levantar e falar assim, não, aqui não. Aqui é nós que vivemos, é nós que entendemos, é como nós quisermos pactuar, em consenso. Nunca em voto, em consenso, no colegiado, tá? Ninguém impõe nada na CIR para vocês, nem pauta de fora. Se o colegiado não definir que a pauta entra ou que a pauta não entra. Vocês têm essa legitimidade lá no território de vocês, como gestores. A CIT também é constituída paritariamente por representação do Ministério do CONAS e do CONASEMES para a operacionalização das políticas. O plenário são 15 membros representando o Ministério, CONAS e CONASEMES. Representação de estados e municípios na comissão, ela é regional, tá? Regional a nível de Brasil. Sendo um representante para cada uma das 5 regiões do país. Essa é a composição da plenária lá da CIT, tá? Ela é mais reduzida. A coordenação, como eu disse, tripartite, pela Secretaria Estratégica e Participativa do Ministério, pela presidência do CONASEMES, e condução da reunião, o papel dela da coordenação é conduzir, convocar e supervisionar. Tem uma Câmara Técnica da CIT, que tem 2 representantes de cada ente, para elaborar a pauta, para subsidiar tecnicamente o processo de pactuação, e conta com os GTs, porque tem os GTs a nível de Ministério da Saúde também, tá? E tem uma secretaria técnica, para prestar apoio técnico e administrativo necessário para o funcionamento da CIT. A CIT ela é transmitida pelo YouTube, toda última quinta-feira do mês, vocês podem acompanhar. O apoiador COSEMES pode disparar para vocês esse link, tá? Para vocês acompanharem todas as decisões que são discutidas lá a nível de Ministério da Saúde, tá? É importante participar se vocês tiverem tempo. Bom, e a participação dos gestores nos espaços de governança é fundamental para o fortalecimento das ações e serviços. Aí eu queria falar rapidamente aqui sobre as pautas, né? Sobre a conformação das pautas. As últimas reuniões que a gente tem visto, as pautas são muito pautas repetidas. Depois que passou a CIB, as pautas vão. Aí isso realmente não chama a atenção do gestor de pensar assim, nossa, mas eu vou deslocar 150 quilômetros para eu ver essas pautas que já foram discutidas lá na CIB. A regional leva, e eu acho que é louvável isso, a gente rememorar o que foi discutido, principalmente no que se refere à vigilância em saúde. A gente está vivendo aí as questões das arboviroses, mas eu quero dizer o seguinte, quero refletir com vocês a partir do que a gente discutiu aqui hoje pela manhã. Aquela dificuldade da gestora, ela deve ser levada para a CIR. Toda e qualquer dificuldade que você encontrar para operacionalizar a sua secretaria, leve para a CIR. Mas mais do que isso, cobrem de quem deve ser cobrado as respostas para as discussões. Peçam apoio técnico para as regionais de saúde, que é quem apoia tecnicamente vocês nos territórios. Para os apoiadores COSEMES, que é quem apoia institucionalmente você no território. Não se sinta sozinho. Discuta nos ambientes, discuta nos espaços de governança, levem suas pautas. Chama o apoiador, me ajuda, eu estou com uma dificuldade aqui, como é que eu faço para
para escrever essa pauta? Como é que eu faço para pautar isso? Porque o que tem acontecido muito? Os gestores estão perdendo a credibilidade nos espaços de governança. Mas as pautas, nós que estamos longe de vocês, né, longe territorialmente, a gente não pode pautar para vocês. Porque a gente não está lá vivendo as dificuldades de vocês. Então, essas pautas, elas têm que partir das necessidades de vocês. Das dúvidas de vocês, das potencialidades de vocês. Eu me senti provocada aqui só para contar uma história. Eu não vou contar a história toda. Mas, assim, nós gestores, como esse espaço é nosso, a gente tem que pedir pauta, gente, do jeito que a Wellington está falando. Daquilo que a gente está vivendo e sofrendo lá no município. Porque vocês lembraram que agora ela falou que a Câmara Técnica vai decidir o formato e a escrita dessa pauta? Eu vivi essa semana. Hoje é que dia? Sexta. Que dia que foi, Tessália? Quarta. O tempo está me consumindo. Quarta ou sexta? Foi essa semana. Eu estava querendo uma situação, pus na pauta, o pessoal da SES me ligou da área técnica, não estava o entendimento para eles, nós já alinhamos por telefone, aí falei, gente, deixa na pauta desse jeito aí, porque a gente ia para a Câmara Técnica. Aí está sendo resolvido para a CIR de quinta-feira que vem. Então é isso, não precisa ficar procurando palavras chique, não. Não estou conseguindo acesso na ambulância, naquele lugar, tal, conversei com fulano, não deu certo. Põe o que vocês estão vivendo mesmo. É isso que faz a diferença, porque a gente vai estar lá na Câmara Técnica decidindo o formato e decidindo como abordar isso e pedir ajuda. Tá? E eu não sei se vocês estão lembrados, tem alguns gestores novos, mas na pactuação das cirurgias eletivas agora, a gente, junto com a COSEMES, com a SES, né, definiu, consensuou que a pactuação só seria efetiva se o gestor tivesse presente. Por quê? Muitos trouxeram para nós, apoiadores, mas não tem jeito, eu não posso ir. Gente, nós estamos pactuando o recurso que vai operar os nossos pacientes no ano de 2024. Eu não posso delegar isso para outra pessoa. Isso é uma responsabilidade sua de gestor. Então, tem situações que não tem jeito. CIR é agenda protegida. Quando você assumir a gestão, que depois que o apoiador te apresentar os espaços de governança, e agora vocês sabem mais ou menos sobre os espaços de governança, converse com os prefeitos da importância de vocês estarem nesse espaço. Proteja a sua agenda nesse dia. Proteja a sua agenda nesse dia. Olha, prefeito, eu preciso, uma vez por mês, eu preciso sair para participar da reunião CIR. É lá que eu assino o cheque. É lá que eu assino o recurso que vem para o meu município. Então, vocês têm que proteger essa agenda. Eu sei, nós sabemos, tem emergência, tem urgências que vocês precisam acudir, mas discutir financiamento, discutir pactuação, discutir acesso é urgente. E é você que faz isso como gestor. Então, eu quis trazer essa fala aqui com vocês sobre espaço de governança, porque nós, apoiadores, estamos nesses lugares com vocês, estamos à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, para as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês quiserem levar essa apresentação para mais uma vez debater ela nas reuniões, compartilhar com as equipes, a gente disponibiliza, mas eu quero deixar esse recadinho para vocês aqui. Da agora até outubro, a gente vai viver alguns dissabores, que é a questão da eleição, né, municipal, e a gente sabe que vocês são cargos de confiança dos prefeitos e vocês têm que sair sim, têm que apoiar sim, mas eu queria que vocês tivessem dessem um pouquinho de prioridade para essas agendas até o final do ano, porque a gente está com algumas agendas prioritárias nos territórios, a gente está vivendo a questão de dengue, né, de influenza, campanha de vacina, e na CIR tem muita devolutiva sobre essas pautas com o pessoal da Suvisa, com o pessoal da atenção. A gente precisa fortalecer a atenção primária, a gente precisa, na verdade, parar de falar isso, né, Keila? A gente precisa ressignificar a atenção primária. Precisa, Verônica. A gente precisa ressignificar a atenção primária. Porque eu só penso na minha urgência, né? Eu só penso lá na minha urgência, lá no meu pronto-socorro. Mas por que o pronto-socorro acontece? Vamos usar
essa expressão, porque a atenção primária não está ressignificada, nem sei se existe essa palavra. Mas, enfim, vamos discutir sobre a atenção primária nos espaços de governança. Vamos discutir as suas dificuldades de fazer a sua atenção primária funcionar. Não mandar encaminhamento errado, igual a Verônica fez o comitê dela lá. E eu queria só voltar, que aquela hora eu não quis falar, mas a Verônica precisou criar um comitê para ela acompanhar encaminhamentos. Mas nós temos protocolos de encaminhamento. Então, nós temos ferramentas que nós deixamos de utilizar para criar outras ferramentas. Porque se eu trabalho protocolo de encaminhamento, eu não vou fazer encaminhamento errado e não vou precisar de superlotar o pronto-socorro e não vou precisar de criar comitê para acompanhar encaminhamento, gente. Vocês entenderam que nós já temos dispositivos para fazer o sistema funcionar? Então é isso. Não vou ficar me alongando porque está cansativo, né? Mas eu queria deixar essa provocação para vocês sobre espaços de governança e nós estamos aqui à disposição. Obrigada, viu? Alguma pergunta, pessoal? Alguma contribuição? André? Alguma pergunta dos bravos guerreiros que estão resistindo a esse grito de sextou, que está gritando aqui no espírito e na alma de cada um? É que nós temos um combinado, né? Eu tenho que começar todas. Foi que você me falou? Ah, então tá bom. Não, pessoal, é só assim, a gente vendo as nossas instâncias aqui que a gente tem que participar, eu acho que uma coisa importante que o secretário tem que ter em mente é que ele deve ser o menos possível aquele apagador de fogo diário. Aquele negócio do paciente que não foi bem atendido pela enfermeira lá não sei na onde, aí ele vai lá para apagar o fogo desse caboclo, para apagar o fogo desse problema. Né? O caboclo está com um dedão, a dor no dedão do pé e o médico teve de atender ele hoje. E ele vai apagar fogo. E isso consome tempo. Na verdade, é o que mais consome tempo de secretários hoje. Então, secretário é estratégico. A posição de secretário é estratégico. Nós não somos médico para ir lá operar. Nós não somos enfermeiro para ir lá fazer não sei o quê. Nós não somos técnico de enfermagem para ir lá fazer curativa. Nós somos estratégicos. Nós temos as reuniões, tantas foram mostradas aqui, e aí eu não tenho pauta, como foi dito, eu não vou participar. Tem coisa que acontece nos municípios que me afeta diretamente. Às vezes o município está lá com, vai fechar o UTI porque não dá conta de manter, vai me acertar. Vai fechar um centro cirúrgico, vai me acertar. E eu não estou participando. Quando eu fico sabendo, só recebo só o documento. A partir de hoje, você não manda paciente para tal lugar mais. O que eu estava fazendo? Pagando foguinho. E é foguinho político pequeno, que não rende. Então, ponham isso na cabeça. Infelizmente, muitos secretários foram embora, né? Eu acho que esse período da tarde é mais importante do que o período da manhã, juro para vocês. Né? É muito importante a presença do secretário estadual, aí o pessoal vem, porque a presença dele ajuda muito a trazer os gestores, mas a gente precisa ficar para essa segunda parte, ela é muito importante, principalmente nesse momento. Nós devemos ter de 20% a 30% de renovação de secretários. Né? Então não sejam secretários apaga-fogo, gente. Não sejam. A primeira coisa que eu falo para os prefeitos, eu não sou secretário apaga-fogo. Eu sempre tenho 1, 2 para fazer isso. Meu negócio é estratégico, eu vou atrás de recursos, eu vou resolver o meu problema das minhas instâncias, vou resolver os problemas dos meus pacientes, mas é no macro. O único momento que eu entro um pouco mais é quando eu tenho um paciente precisando ou de uma UTI, esse negócio que todo mundo sabe, aí eu entro um pouquinho. Mas fora isso, eu não entro, não fico fazendo filinha de paciente lá para ficar atendendo, mas não faço mesmo. Então põe isso na cabeça, principalmente os novos. Nós somos estratégicos do prefeito. O dia que o prefeito descobrir que você não é estratégico dele mais, ele te troca. O prefeito não quer secretário para ficar lá pagando foguinho, não dando resultado para frente, não. Obrigado. Obrigada, André. Ixi. Vem cá, quando o André fala,
Eu estou falando para falar daqui porque o Felipinho pediu, porque tá. Quando o André fala de alguma coisa me afetou porque eu não estava lá, muitos colegas pensam assim: não, o meu assessor contratado participou por mim, eu não preciso estar lá. Não estou aqui contraindicando nada, mas só esse mês vários municípios perderam o cofinanciamento da vigilância porque o assessor que estava lá no GT, no grupo de trabalho, participando e representando, ele deixou passar. O que precisava de eu fazer? Só publicar um boletim. Só entrar em qualquer página oficial minha e enviar para a vigilância o boletim epidemiológico publicado. A gente vem lutando enquanto bipartite, enquanto COSEMS com SES, e se hoje a gente for olhar para trás, quem é gestora aí há mais de 7 anos, nós nunca vivemos o que a gente vive hoje. Nós temos cofinanciamentos hoje, Qualifica PS, população específica, todas as populações específicas que existem, saúde mental teve incremento, assistência farmacêutica teve incremento. Essa rede agora de urgência e emergência, ela traz financiamento que antes não existia, para pontos estratégicos que antes não tinham, e o governo vai ficar com 50% a mais não, porque nem existe hoje esse financiamento. Só que isso tudo não tem chegado até os municípios. O dinheiro tem voltado. A Silma e a Paula fizeram uma reunião pela quantidade de dinheiro da APS que ficou na SES. Na SES não, né? Porque fica com o Tesouro Estadual, nem é para a saúde mais. Então, quando a gente resgata isso aqui, é porque quando a gente fala de bipartite no território, levanta a mão aqui todo mundo que atua em Secretaria Municipal de Saúde. Todo mundo que atua em Secretaria Municipal de Saúde. Levanta a mão aqui quem é da SES. Pois é, quando a gente fala em bipartite, quando a gente, secretário e técnico municipal, olha para as meninas ali que são das regionais, que são a SES aqui no território, né? O núcleo central da SES, tudo isso existe e está à nossa disposição para que a gente consiga otimizar, igual o André falou, trabalhar no planejamento, na gestão e fazer esse recurso chegar. Então, é só com vocês participando e não transferindo essa função para ninguém que vocês vão conseguir fazer esses recursos chegarem no município. Porque, pasmem, a Verônica participou de uma reunião, eu e a Verônica com o CONASEMS, de municípios que nem sabiam ano passado do Plano Nacional de Redução de Fila, que não utilizou o recurso para operar. Então, pasmem. Mas políticas têm acontecido, muita coisa tem sido publicada ao mesmo tempo em diversas áreas técnicas e o secretário está preocupado com o pneu da ambulância que está careca, com atendendo a pessoa que não conseguiu, que foi maltratado no hospital. A gente precisa se organizar para nossa orquestra, né? Nós somos o maestro. Quem tem que apagar fogo e lidar com microprocessos é a nossa orquestra. Nós precisamos estar presentes nisso aqui tudo. Como que eu participo da CIT? No DataSUS. Qualquer hora que vocês entrarem. Pode ser à noite, pode ser sábado, tomando uma cerveja, pode ser qualquer hora. Entrou no YouTube DataSUS, vocês assistem a CIT e sabem o que é que foi pactuado lá a nível nacional, entre CONASEMS, CONAS e Ministério, que vai chegar aqui em nós. E aí eu já posso sair na frente de pensar como é que eu vou levar para a minha CIR todas as indagações. Porque pauta de CIR não tem que vir pronta. Pauta de CIR é regional, coordenador de CIR, com os municípios polo, sentarem e ver o que é, igual nós falamos aqui, né? A Dagmar contou do hospital. Então, na nossa CIR, nós vamos chamar esse gestor, o prestador dele, que tem que vir junto, a minha equipe de auditoria, que sabe falar com propriedade sobre isso que aconteceu, e com certeza todos os 25 municípios daquela região passaram por isso. Se um passou, todos passaram.
Então, nós vamos vir para subsidiar a colega Dagmar nessa discussão da CIR. Esse prestador vai pensar 2 vezes antes de fazer aquilo. Porque ali ele vai escutar que aqueles gestores querem mudar a pactuação, quer levar para outro lugar, que não está sendo atendido com qualidade ali. Então, é o que a gente falou do poder. É o que o doutor Razível falou, a fala dele. De que forma que eu vou utilizar o poder que está nas minhas mãos? Como que eu vou utilizar? Utilizem, porque o poder está na mão de vocês. Mas no que é de responsabilidade de vocês. Não, eu queria dar até um testemunho, um exemplo, tirando por base aquilo que o André colocou aqui. Não faz muito tempo que eu estou nessa região. As meninas vão falar, ela vai falar de CIR, mas ela foge da nossa, né? Mas não é, porque o ano passado, praticamente, a gente tem uma agenda fixa do Conasems. E as minhas agendas dos 2 projetos que eu assumi no Conasems, elas eram no mesmo dia da CIR. E aí? E agora? Né? Então foi por isso que aí o ano passado eu fugia. Mas assim, brincadeiras à parte, eu dar um exemplo daquilo que aconteceu, a Wellington citou por 2 vezes, que assim foi um projeto piloto na Macro Sudoeste, porque nós fazíamos parte de um projeto de regionalização do PROAD, né? E aí, só que assim começou um pouquinho antes do PROAD, com uma necessidade nossa da região. E quando o André fala da importância, o Elita colocou, a Patrícia colocou, da importância da participação dos gestores, e as meninas da SES estão aqui agora, porque a gente, no nosso município, nós construímos contratos em cima daquilo que é a nossa demanda. A Secretaria de Estado, teoricamente, faz os contratos em cima das necessidades de saúde do Estado. Na Macro Sudoeste, a nossa primeira pauta, quando nós começamos assim, que não era assim, tinha outro nome, né? Foi lá no município foi no meu município, Chapadão do Céu, e depois, foi São Simão e depois Chapadão do Céu, com uma pauta única. Foi mudar o contrato de gestão do Hospital Estadual de Santa Helena. O que estava no contrato não nos atendia naquele momento. E aí nós solicitamos a auditoria da SES, tanto no Hospital Estadual, quanto no privado de Rio Verde, que tinha leito, ainda tem, de hemodinâmica habilitados pelo SUS, que era o Hospital Evangélico Dr. Gordon. E naquele momento, nós conseguimos mudar o contrato de gestão do Hospital de Santa Helena, foi quase 1 ano. Mas nós conseguimos mudar o contrato de gestão de Santa Helena, não desabilitou por completo, mas nós tiramos 660 mil do município de Rio Verde. É muita coisa? Não é muita coisa, mas tirou. E aí até Rio Verde veio para a pauta. E se hoje a gente pega, o Dijan não está aqui, o Dijan faz parte da diretoria. E se hoje a gente pega o antes e o depois de Rio Verde, encabeçado pelas discussões que nós fizemos lá, é visível o que aconteceu com o município de Rio Verde, que é o município polo da região. Foi através de discussões, falando quem é Rio Verde na fila do pão, dentro dessa região, uma região que não tem muito voto, mas que tem muito dinheiro. Com todos os tipos de serviços que nós precisamos, cardio, onco, tudo tem naquela região, E os pacientes ainda precisarem vir aqui para Goiânia, aqui do lado, para fazer coisas que nós tínhamos dentro do nosso território. Aí nós começamos todo com um processo de reorganização. Quando estadualizou o hospital de Jataí, foi com base naquilo que nós pedimos. Ainda eu, Verônica, mesmo não estando mais lá, acho que o hospital de Jataí pode fazer mais, né? Pode fazer mais, mas a gente também sabe da estrutura física do hospital, que tem algumas barreiras ainda. Então, é para mostrar para vocês que dá certo. Nós éramos em 28 secretários. Imagina uma reunião com 60, com 40, com 70. O que não pode fazer? Nós mudamos toda a logística de uma região de saúde. O consórcio agora, nós começamos o consórcio, discutir consórcio em 2019. Mês passado, todos os prefeitos assinaram. Então, não é do dia para a noite, mas precisa acontecer. E se não for através do gestor, eu sempre carreguei técnico junto. Sempre carreguei.
Hoje não está aqui porque está pegando fogo lá no Canedo. Mentira, que a gente está fazendo uma reestruturação lá, então os meus... Está pegando fogo, sim. Então, eles tiveram que ficar lá. É importante o gestor levar um técnico junto. Não vá sozinho. Porque, às vezes, as coisas precisam dar continuidade. A gente precisa sair para atender o telefone. Né? E é importante que o técnico continue. É importante alguém de carreira dentro do município saber o que está acontecendo, saber como acontece, saber como funciona. Então, assim, mas hoje ficar discutindo CIR, precisa discutir. Não consegue organizar uma pauta, formular uma pauta, nós temos apoiadores para poder auxiliar nesse sentido. Conversa com o apoiador. Só que tinha um diferencial lá, que aí eu também faço referência às meninas da minha regional. O Estado se fazia presente nas nossas discussões através da regional de saúde. A regional não era uma regional omissa das meninas lá da Sudoeste. As meninas são extremamente presentes em todas as nossas discussões também. Então, uma região forte, eu não conheço das outras. Das minhas meninas, eu estou elogiando vocês também, tá, garotinhas? Não é verdade, elas me deixam louca por causa do gabinete de crise. Aí elas entenderam que eu tenho um comitê de doença emergencial, né? Mas, brincadeira, assim, eu estou falando porque elas estão junto. Mas uma região forte é quando todos nós somos. Quando o gestor quando a regional é forte, quando ela é participativa, que não espera acontecer. Então, a gente precisa desse envolvimento, precisa dessa articulação. Então, essa não é só mais uma pauta, é uma pauta estratégica que o COSEMES trouxe para vocês. Aí eu preciso igual fazer referência, até o colega doutor Adriano, secretário de Itumbiara, né? Quem é Itumbiara na fila do pão? Ele podia ter mandado só os meninos ficarem aqui. Mas ele está aqui. Olha o tamanho que é Itumbiara. Quantos hospitais o doutor Razível colocou aqui? Quanto ponto de atenção da rede está em Itumbiara? Então, assim, todos nós temos que fazer parte disso. Quando eu estava em Chapadão, meu município era de 10 mil habitantes. 153 agora. Só mudou a dimensão. De verdade, gente, mas os problemas são os mesmos. E eu vou falar para vocês, a gente tem um problema estrutural, um município maior, muito mais difícil, inclusive, até de coordenar trabalhador. Eu tenho 1.762. Lá no Chapadão eu tinha 261. Então, assim, mas toda a organização que um município de pequeno porte precisa ter é tão quão difícil como organizar vários pontos de atenção dentro de um único território. Eu atravesso a rua, eu tenho TI. No Chapadão, eu tinha que andar 400 quilômetros. Mas para manter o abençoado do médico na UTI, sangue de Jesus tem poder, entendeu? Então, são dificuldades que todos nós temos. Alguns mais, outros menos, dentro da proporção que lhe cabe dentro do seu território. Então, por isso, da importância de todo mundo nesse contexto. E todos em caixa alta. Eu acho que é isso. Obrigada. Alguém quer falar, pessoal? Não? Então, nós encerramos, né, o nosso COSEMES interativo com um pedido. Nós temos uma foto oficial, em frente o Renato, que gosta de falar, mas eu chamo de painel. Eu não sei chamar esse fleet plot dele, é painel. Nós temos uma foto oficial agora em frente ao painel. Eu convido todos os presentes para se dirigirem. E desejo que todos retornem para suas casas, para suas secretarias, com a graça de Deus, com muita condução divina mesmo, com sabedoria, né, para que a gente consiga continuar trabalhando junto aí por esse sistema lindo que é o Sistema Único de Saúde. Beijo no coração de cada um.